dos maiores desejos da torcida esmeraldina e também do Paulo Rogério Pinheiro, a Serrinha finalmente completa para o seu torcedor. E no vídeo de hoje eu quero trazer algumas atualizações, o que eu tenho de informação em relação ao projeto do Goiás, em termos de capacidade, valores, os últimos debates também que aconteceram na Serrinha em relação a esse assunto. Muitos questionam a última gestão do Paulo Rogério Pinheiro pelo seguinte fato dele nunca ter investido na Serrinha em termos de construção, de ampliação, o que eu acho que em determinada parte é verdadeiro e ao mesmo tempo errado. Há crítica somente olhando este aspecto, e com as eleições no Goiás, tendo o Paulo Rogério Pinheiro lançando a sua chapa, é óbvio que será o vencedor nessa temporada. Voltando à ativa no Goiás, esse assunto de término da Serrinha ele voltará à tona e eu quero trazer os detalhes e a minha opinião também em relação a esse assunto, tá bom? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e confira o nosso novo apoiador aqui do canal, que é a Flashcar. Tá pensando em vender o seu veículo, mas tá com falta de tempo? Aqui na Flashcar nós fazemos tudo isso para você em até 60 minutos. Com a Flashcar você vende o seu carro em instantes, em minutos, no máximo 60 minutos você já tem o dinheiro na sua mão. E é bem pertinho para todo mundo, localizado na Avenida T28, no setor Bueno, em Goiânia. E funciona da seguinte maneira: você leva o seu veículo até a Flashcar e vende ele na hora, em um instante recebe o seu dinheiro via Pix, tá bom? Com várias unidades já pelo Brasil e sendo esta novidade em Goiânia, a Flashcar. Eu vou deixar todas as informações pelo link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto do WhatsApp como também do Instagram. E não importa o modelo, o ano do seu veículo, a Flashcar compra o seu carro na hora. Vou deixar todas as informações aqui embaixo para você entrar em contato com o nosso novo apoiador aqui do YouTube do Goiás News. Então beleza, bora começar o nosso vídeo de hoje, depois do anúncio da Flashcar, para falar sobre o estádio da Serrinha, talvez o maior sonho do torcedor do Goiás recente, além de ver um clube estabilizado, talvez na Série A, tranquilo, igual foi nos anos 2000, também tendo o seu estádio, a sua casa mais confortável. E o torcedor, ele é claro, ele é curioso, ele acaba questionando muito o que acontece no clube, se existe ou não um panorama novo, uma expectativa para a conclusão do estádio, e agora também com o retorno do Paulo Rogério Pinheiro, algo que muito provavelmente, para não cravar, voltará ao Goiás nessa temporada, sendo o presidente do Conselho Deliberativo do clube por 2 anos, né? Então até mais ou menos meados de 2027, a tendência de termos aí o Paulo Rogério Pinheiro a partir de setembro no clube, quando acontecem as eleições. Então, o que eu posso trazer para vocês em relação a Serrinha? O Paulo Rogério Pinheiro, quando deixou o Goiás, ainda lá ao final de 2023, afirmou que, mesmo não estando no dia a dia do clube, ele teria um papel ativo no Goiás em relação a terminar as obras na Serrinha, ou terminar o estádio por completo, chegando numa capacidade entre 25 a 1.000 lugares, aproximadamente. Algumas especulações falando em 28, mas a tendência é que o Goiás feche mais ou menos em 25, tá bom? E que seria inclusive uma própria promessa que fez para o seu pai antes dele partir lá em 2022, quando o próprio Paulo Rogério Pinheiro era presidente do Goiás. Então, é sim um sonho, é um desejo do Paulo Rogério Pinheiro, e é algo que, mesmo ele sendo ou não presidente do Goiás, o presidente do conselho, né, como é o caso mais recente ou provável para este ano, ele continuará assim ativo para buscar os patrocinadores certos para isso. A intenção, e ele já deixou claro isso desde quando assumiu o clube lá em 2021, é que o Goiás ele terá o seu estádio através dos naming rights, tá? E que o Goiás não tiraria um dinheiro do bolso, do seu próprio caixa, para investir na Serrinha. Então, voltando o Paulo Rogério Pinheiro a esta função de um diretor, de um porta-voz importante dentro do clube novamente, a tendência é que esse assunto volte à tona. Eu concordo com esta maneira de pensar no seguinte aspecto: o torcedor, ele inclusive muito criticou em alguns momentos quando o Goiás ele tirava o dinheiro do futebol e investia em estrutura. Eu acho que há duas formas de enxergar isso.
A primeira delas, quando você não tem mais aonde investir e aí você acaba comprando algo extra, né? O caso do Goiás, por exemplo, que poderia fazer, talvez nos anos 2000, quando o que o Goiás poderia fazer em termos de orçamento, contratações de jogadores mais caros, o Goiás já tinha. Então, esse excedente, esse dinheiro a mais, poderia ser incrementado em um estádio. Lembrando que o centro de treinamentos eu vejo como mais importante do que uma casa própria na relação de urgência, né? O Goiás, ele primeiramente, inclusive foi esse o caminho, fez o seu centro de treinamentos já nos anos 80, sendo um baita CT reconhecido em todo o país, teve as suas melhorias e a Serrinha só veio no ano de 94. Então o Goiás ele fez esse caminho certo. O futebol mudou. Das duas últimas principais vendas do Goiás, né, vamos colocar assim, 2015, a do Eric e do Bruno Henrique, tendo aquela reforma para a criação do tobogã em 2017, completando em 2018. Certo. Depois disso, a venda do Michael, tá? Acontece ali no final de 2019. Teve também até uma grana ali antes ainda de 2018 do Carlos Eduardo. O Goiás ele refaz a Serrinha também, criando os novos moldes que a gente conhece hoje, né? Tendo aquele espaço das cadeiras e tudo mais. Essa construção, inclusive, deixou uma dívida grande para o Goiás, porque como foi justamente naquele momento de pandemia, paralisação do futebol, o preço das coisas elevando ao extremo, o Goiás acabou também tendo um baita furo no seu orçamento. Então, o que eu penso hoje para o Goiás? Estando na Série B com uma capacidade de investimento tão baixa, o Goiás não pode se preocupar em tirar do futebol e colocar no estádio. Não tem como, tá? Seria uma loucura qualquer argumento que vá em relação a isso. Eu critico o Paulo Rogério Pinheiro, sim, por não ter colocado R$ 1 milhão em contratações para o Goiás na Série A de 2023. Isso é, sim, algo pífio, né, de ser feito. Mas falar que ele deveria colocar o excedente, ou pelo menos contrair uma dívida para aumentar, finalizar, chegar nesses 25 mil lugares, para mim seria exagerado, porque um novo risco do Goiás se endividar. E se tivesse isso, tudo bem, até poderia ter a Serrinha um pouco maior, não completa. O Goiás finaliza ali em 2023 com 120 milhões de reais em caixa. Nesse ano a tendência é que tenha sobrado mais ou menos 60, 50 milhões. É o valor para passar a Série B. É aquele famoso passar o mês. É só isso. Tá? Se o Goiás não tivesse esse excedente, a tendência é que nessa temporada o Goiás tivesse um time, por exemplo, muito abaixo do seu padrão. Tá? Um elenco semelhante, por exemplo, a das equipes que já estavam na Série B do ano retrasado ou os que subiram recentemente para a segunda divisão. Então é importante ter esse caixa e o Goiás ele pensa certo sim em buscar esse patrocinador através dos naming rights, a questão que é uma situação demorada e tem apenas um único personagem para tomar conta de tudo isso. Não perca nenhum jogo do Goiás na tela do seu celular, computador, Smart TV por apenas R$ 30 mensais. Faça a sua assinatura pelo WhatsApp, o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Não perca nenhum jogo do Verdão nesta Série B. Além de outros canais esportivos, filmes, noticiários que você acompanha por lá, tendo 2 acessos simultâneos na mesma plataforma. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e você encontra todos os detalhes, beleza? E na RT Facas você compra um lindo produto personalizado do Verdão, localizado na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia. Faça a sua encomenda, vou deixar as informações aqui embaixo também, como por exemplo copos térmicos, facas para corte, tábuas e muito mais, deixando o seu churrasco ainda mais personalizado para esse finalzão de semana. O link da RT Facas aqui embaixo também na descrição e você encontra todos os detalhes, beleza? Já falei sobre essa questão do Paulo Rogério, ele retornando também ao clube nessa temporada. Já falei sobre o Serra Dourada, a questão de talvez o Goiás mandar alguns jogos por lá, tendo os dois cenários, né? Tendo a Serrinha e tendo também o Serra. Vou deixar esse vídeo aqui na tela final para não ficar mais longo. Em números técnicos, né? Vamos trazer aqui a capacidade de mais ou menos de 25 mil lugares, um investimento de mais ou menos 200 milhões de reais. Era isso que o Goiás estimava. A tendência é que esse número tenha aumentado. Tá? Inicialmente era 120 milhões lá em 2019. Lembrando que o projeto inicial do Goiás era para estar pronto a Serrinha agora já em 2025. Tá? O Goiás teria um período fora do seu estádio a partir de 2022. Você vê o tanto que as coisas vão demorando, né? E vai jogando sempre para frente. A partir de 2022 o Goiás teria que jogar em um outro lugar. A tendência é que naquele momento seria o Estádio Olímpico. Agora o Serra Dourada também
passa por reformas e uma capacidade de aproximadamente 25 mil lugares, que, sendo honesto com vocês, para mim é mais do que suficiente, tá? Se o Goiás tivesse a Serrinha com 20 mil, eu não criticava também. Eu vejo que é um estádio que, porque se não existisse o Serra Dourada, aí sim, o Goiás deveria pensar numa capacidade maior. Mas tendo o Serra Dourada em boas condições, um estádio bonito, confortável, e a Serrinha com 25 mil, para mim é um sonho para o Goiás. Tá? Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários em relação a esse assunto, se você concorda comigo,